Depois desse caso aí de tanta repercussão da médica acusada de matar pacientes na UTI do hospital, vamos explicar para você o que é eutanásia. Lembrando que aqui no Brasil, eutanásia é crime e pelo Código Penal a prática é considerada homicídio. Assunto polêmico. Afinal, temos o direito de decidir a hora da nossa morte ou no lugar de um parente? Tem o direito de viver. Não pode tirar a vida das pessoas. Se a pessoa está sofrendo só, acho que a família sofre junto. A família tem o direito de, se o paciente estiver sofrendo, decidir isso ou não. É um assunto complicado e que depende de cada caso. Entra a questão religiosa. De origem grega, a palavra eutanásia significa boa morte. O termo passou a ser usado quando o direito anglo-saxão passou a tutela da vida ao indivíduo. E até hoje, em alguns países, essa prática é aceita, como Bélgica e Holanda. Mas aqui no Brasil e em outros países regidos pelo direito romano, a eutanásia é considerada pelo Código Penal como crime de homicídio. Na eutanásia, a morte não ocorre de forma natural. É a interrupção da vida de uma pessoa que teria chances de melhora sem aparelhos, mesmo vivendo em estado vegetativo. Mas existe a ortotanásia, uma prática aceita no país e usada pelos médicos para não prolongar o sofrimento de pacientes que já não teriam chances de viver sem o uso de meios artificiais. Só que o limite entre uma e outra é tênue e gera discussão até mesmo entre os médicos. Não é uma coisa fácil para você determinar no dia a dia e tomar esse tipo de decisão, entende, Aline? Por isso que precisa de consenso, conversa. É importante que todos os casos sejam estudados para a gente validar isso. Que essa discussão sobre terminalidade e ortotanásia, tem muitas pessoas da equipe multidisciplinar que não entendem você manter a medicação até o fim. Esta médica explica que problemas de comunicação são a maior causa de erros nos hospitais e defende que mesmo ao aplicar a ortotanásia, todos os envolvidos, equipe médica e familiares, devem ser consultados. Isso não é uma decisão do intensivista isolada, do médico, à beira de leito, solitária. Entende? Isso precisa da família, precisa de uma discussão ampla. O professor de bioética da USP nos ajuda a entender. A eutanásia é conceituada como sendo procedimentos ou atitudes que levam à extinção da vida, de uma maneira aguda e súbita. No método mais conhecido de eutanásia, o paciente recebe primeiramente um remédio para provocar sono. Quando já está dormindo, vem a segunda etapa. Um analgésico muito potente que atua no cérebro, causando a perda da consciência. Só aí, quando a pessoa já não vê, ouve ou sente nada, é que chega a etapa final. Pela veia, o médico injeta altas doses de substâncias como o cloreto de potássio. Elas atuam diretamente sobre as células do miocárdio, o músculo cardíaco. No início, provocam uma arritmia, ou seja, fazem o coração bater descompassado. Num período que varia de 1 a 3 minutos, o coração para de bater. Com isso, o sangue oxigenado deixa de ser enviado ao cérebro. Em segundos, o paciente também para de respirar. É o fim da vida. O mesmo projeto de lei que quer a liberação do aborto no Brasil, escrito por juristas, e está tramitando lá no Senado, também quer mais uma coisinha, que é a legalização da eutanásia no Brasil. Deixa eu dizer uma coisa, isso é muito sério. O que nós estamos vendo é uma vontade e iniciativas para se instituir no Brasil uma cultura de morte. O que é a eutanásia? A eutanásia é uma pessoa que está doente, o médico ir lá aplicar um remédio, aplicar uma injeção e matar essa pessoa. Diferente da ortotanásia. A ortotanásia, o Conselho Federal de Medicina já está regulamentando, que a pessoa está doente, está em coma, está em estado terminal e o médico vai tirando as terapias que a mantém viva. Mas os juristas querem mais com isso. Eles querem a eutanásia aqui no Brasil. Eles querem que seja liberada a eutanásia e com a participação da família. Está lá no artigo 122 desse projeto de lei que nós falamos, o 236, está lá, liberar a eutanásia no Brasil com a participação da família. Agora me diga uma coisa,
Pense um tio rico milionário na UTI em coma. Será que os sobrinhos não vão assinar para que ele passe por eutanásia? O que mais me preocupa é quem está de fato por trás dessa história de eutanásia. De quem é o interesse de liberar a eutanásia no Brasil? Será que planos de saúde não estão por trás disso? Sabe por quê? É muito caro manter um velhinho pobre na UTI do Brasil. É muito caro manter uma criança pobre. Uma diária de UTI é muito cara. Quem está por trás dessa intenção de se liberar a eutanásia no Brasil? Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Uma pessoa em coma não pode se defender. Nós temos que nos levantar como cristãos nessa nação e dizer que nós não aceitamos a eutanásia. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Essa imagem aqui, agora em Bruxelas, na Bélgica, 2 irmãos de 45 anos, eles tinham um diagnóstico que eles eram surdos e tinham um diagnóstico que poderiam ficar cegos. Antes de se confirmar que eles ficariam cegos ou não, eles pediram eutanásia. Aos 45 anos, no dia 14 de dezembro de 2012, eles foram executados. Os médicos talvez fiquem bravos comigo porque eu falo a palavra execução, mas para mim é execução, é assassinato. A Bélgica agora já quer rever a legislação, já quer estender lá a eutanásia para criança, porque até essas mortes só era permitido para adulto, já quer estender para crianças. Vocês acham que se a eutanásia no Brasil passar, como os juristas escreveram no Código Penal, automaticamente não vai ser estendida no Brasil para criança? Sabe quem serão vítimas nessa nação? As crianças pobres do Nordeste, as crianças pobres do Norte da região ribeirinha, as crianças indígenas, as crianças de áreas indígenas serão alcançadas pela eutanásia. Nós não podemos aceitar. Vocês viram que eu falei que um único projeto de lei alcança tanto a vida humana no Brasil? Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, ¿qué significa para ustedes la dignidad? Sea cual sea la respuesta de sus conciencias, sepan que para mí esto no es vivir dignamente. Yo hubiera querido, al menos, morir dignamente. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cianuro potásico. Cuando lo beba, habré dejado de existir, renunciando a mi bien más preciado, mi cuerpo. Considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. Obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años, 4 meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. Solo el tiempo que discurrió contra mi voluntad durante casi toda mi vida será a partir de ahora mi aliado. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o no. Calor.
Oh.